Bem, a minha mãe não é, não era assim. Durante os anos queria sempre fazer um filme sobre a mãe. Quando era mais pequeno, um homem já, mas muito novo, a minha mãe pediu para ir à casa da minha avó para encontrar um serviço de Companhia das Índias que ela tinha escondido na cave. E porque estávamos completamente sem dinheiro. Eu nem podia pagar o leiteiro. Vinha à porta às vezes pedir só um bocadinho de. Isto era em Inglaterra. E ela disse: "Oh, Nico, vais lá ver se encontra este serviço que era o serviço da minha bisavó, que antes da 25 de Abril escondemos ali na cave da casa da minha avó e vamos ver se podemos vender." Não é? Portanto, eu fui à casa da minha avó, não encontrava nada, e depois vi um armário muito grande que estava ali na cave e puxei um bocadinho e vi uma porta atrás daquilo. E puxei um bocadinho mais e o fundo do armário partiu-se e espalhou para o chão uma data de latas. Olha, eu deixei, abri a porta, vi lá uma arca e lá dentro estava as Companhias das Índias, que eu pus lá em cima na mesa da casa de jantar e convidei três valedores, como é que se diz? Valeadores, para dar contexto. E eles todos disseram a mesma coisa, que aquilo não tinha valor nenhum. Não eram as Companhias da Índia que têm valor, isto é outra Companhia da Índia que não tem valor nenhum. Portanto, eu fiquei um bocadinho deprimido, voltei lá embaixo, pus na arca outra vez e escondi, mas depois encontrei estas latas todas. Sabes o que eram? Eram os filmes do meu avô, que ele fez durante os anos 20, 30, 40, 50 e 60, até 1966, quando ele morreu. E eu fiquei muito espantado. E é assim, é como um conto de fada. Às vezes as coisas que têm mais valor não é as coisas que pensam que vai ter, não é? E eu, como tinha estes filmes todos, antigos do meu avô, que eram filmes sobre a minha mãe, sobre a minha avó, a mãe da minha mãe e a nossa família, eu estava sempre a perguntar à minha mãe se ela queria fazer um filme. E ela sempre dizia a mesma coisa: "Não, contigo não quero fazer nada." Mas eu continuei a perguntar e depois, quando ela fez os anos de 80, ela começou a contar histórias que eu nunca tinha ouvido e depois perguntei outra vez, e, afinal, nós temos agora, antes de, assim, tarde demais, vamos fazer o filme sobre a sua vida. E ela sempre dizia que pessoas não eram interessadas, não ficam interessadas naquilo. Mas não é verdade. Por acaso, a vida de Paula é muito interessante. Eu fiquei muito surpreendido. Não é só que eu conhecia melhor, é que também fiquei muito surpreendido de histórias que eu nunca tinha ouvido. E da vida dela e a maneira que ela tinha sofrido de depressão e as lutas que ela teve de ser uma mulher num mundo de homens a fazer arte nos tempos muito difíceis. Não era só uma mulher, era uma mulher portuguesa em Londres, que era difícil. Mas ela continuava sempre, continuou até e estava sempre mais preocupada com fazer uma pintura, uma obra boa. E afinal fez várias. Bem, eu senti uma responsabilidade de fazer um filme autêntico. E para mim isso era importante, que eu só tenho feito filmes de fantasia, filmes de ficção, de Peter Pan, Neverland, Tin Man, que é Wizard of Oz,
Alice no País das Maravilhas, fiz 2 vezes, várias maneiras diferentes. Portanto, isto foi o primeiro filme que eu tenho feito que é sobre uma coisa real. Portanto, a responsabilidade que eu sentia era uma de fazer uma coisa honesta, que era mesmo verdade. E para isso tinha de ir fundo, não é? De encontrar coisas que eram mesmo autênticas. Era importante porque há tantas obras sobre ele. Não é só sobre ele, é sobre a maneira que ele tratou a minha mãe, a vida que eles passaram juntos, a maneira que ele fazia ela sentir e portanto, é o carácter mais importante das obras dela. Por exemplo, quando ela começou a fazer a história do Padre Amaro, isso já foi 10 anos depois de ele tinha morrido. Ela queria fazer a história do Padre Amaro, mas não sabia porquê, só queria fazer, não é? Mas quando ela começou a pintar aquilo, ela descobriu que aquilo não era só sobre o Padre Amaro, era também sobre o Vic. E lembrou-se do tempo quando começaram a amar, como é que era, nos anos 50, quando ela conheceu no início da relação, e a maneira e os abortos também que ela teve e o amor que eles tinham de esconder, que também era a história do Padre Amaro, que ele tinha de esconder o amor dele, claro que era padre. Portanto, ela sentiu a história de uma maneira que era pessoal. E foi isso a razão que ela pintou aquilo. Ela diz que não é bem assim. Ela diz que ela sente-se melhor se ela faz uma coisa boa. Mas a pintura não tira completamente o medo ou o diabo. Ajuda ela a viver com o diabo, talvez, mas não é um exorcismo que uma pessoa fica diferente, completamente diferente. Portanto, quando eu pergunto essa pergunta a ela, ela diz: bem, não é, às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Bem, por acaso sim, eu tive de tirar várias coisas do filme, porque a BBC só queria um filme de 90 minutos, claro, já é bastante comprido. Mas agora comecei, só para divertimento, a fazer outro filme com estes bocados que eu tirei. E depois, quando eu comecei a fazer essa montagem, descobri mais coisas que eu não usei, que devia. Portanto, tenho feito outro filme de meia hora, mais ou menos, e vou incluir no DVD que eu vou fazer para o Natal. Se pessoas são interessadas, podem ver. Não, isto é uma coisa completamente diferente de tudo e que eu tenho feito. E não se vê nada. Isto é completamente à parte. Mas também transformou-me muito. Eu achei uma experiência muito real e muito importante para mim. Foi uma experiência muito importante. Portanto, agora vou ver se posso fazer outro filme assim, documentário deste género, para ver se
Isso é uma coisa que eu gosto de fazer mais. O problema de fazer os filmes que eu tenho feito nos outros tempos são filmes bastante grandes para a América, com orçamentos enormes. E isso é uma vida muito, muito difícil. Política, uma vida muito cheia de pessoas horríveis e não é uma boa vida, não é? Mas a experiência de fazer este filme foi fantástica para mim. Gostei muito. Eu até gostei mais, a coisa que eu gostei mais foi de fazer a montagem. Adorei fazer a montagem, que aquilo é mesmo cortar o filme e cortar a voz da mãe numa maneira que conta uma história que é mesmo como é. Às vezes as pessoas quando falam não falam assim de uma maneira que pode-se, não é? Mas na montagem pode-se descobrir e te contar uma história muito mais cheia de cor, muito mais livre. Eu acho que, para mim, a história da minha vida é descobrir que não. Não é a coisa mais importante, é uma das coisas mais importantes, mas para mim a minha viagem tem sido descobrir que, afinal, família também é importante. E o que é irónico na vida da minha mãe é que a família está misturada ali nas histórias que ela conta nos quadros. Os quadros são pessoais e são sobre a família dela, o pai dela, a mãe dela, os amores dela, os amantes, a história do meu pai. Estamos mesmo no centro de Lisboa, não é? Vê-se logo que estamos mesmo. E, portanto, as duas coisas, como é que se diz? Feed off each other. Estão relacionadas. Estão relacionadas. Não se pode ter uma sem a outra. Mas, para mim, eu gosto muito de estar com a minha família. Para mim, agora é a coisa mais importante para mim, é de estar ali a comer jantar com a minha família. Nico, muito obrigado. Obrigado, eu.